Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Mais um vídeo aí do canal. Hoje, né, a gente, pra quem gosta aí, né, vai sair, ó, de vez em quando vai estar sujo. Faz parte. Então, gente, eu tenho reparado aqui no meu canal, vou falar um pouco, né, sobre toda essa coisa. Eu sempre gosto de pensar e refletir sobre as coisas, mas eu também gosto de pensar e refletir um pouco sobre a trajetória, né, que está sendo do meu canal e tudo isso aqui, que na verdade começou um pouco de maneira meio que sem propósito, mas de uma necessidade, uma pulsão que eu sentia muito interna de compartilhar as coisas. Começou muito a respeito, se você ver os primeiros vídeos do canal, você vai ver muita coisa a respeito mais da espiritualidade, mais um pouquinho, né? Porque assim, eu entendo e eu sei que muitos assuntos que eu falo aqui, muitas vezes eles não andam juntos, né? Eles não se cruzam, não colidem, na verdade colidem, né? Na verdade, muitas vezes são opostos, né? Então, ao mesmo tempo, eu tenho uma formação também científica, trabalhei um tempo também com pesquisas científicas e eu sei, eu trato o tema da sociedade como ciência, né? Então, tem essa questão também, eu também... Isso mais recentemente, né, vem me interessando bastante também por psicologia, mas isso foi um movimento muito recente da minha vida mesmo. Então eu sempre, né, também trago, né, vem trazendo cada vez mais essa parte um pouco mais terra, né, digamos assim, um pouco mais pé no chão, né, e eu posso trazer outras coisas também, assim como, querendo ou não, isso aqui eu estou empreendendo, então... Eu tenho vivências, né? Como eu já falei, meus pais tinham um próprio negócio deles, então a minha família toda é empreendedora, então eu tenho vivências em business, né? Na área de negócio, tanto que trabalho, mas estou aprendendo muita coisa formalmente, né? Mas eu já tinha aquela coisa da vivência, né? Da socialização, na verdade, eu já tinha socialização. Então essas coisas estão, né? Que são muito diferentes, acabam. Porque é isso, né, gente? Eu não estou na academia, não estou fazendo nada nesse sentido, não participo de partido político, movimento XYZ, não, né? Mas... E é claro que esse canal vai refletir o meu conjunto de pensamentos, das coisas que eu penso, e eu venho trazendo inquietações também, minhas e também inquietações sociais já nessa parte mais analítica minha, né? Que sim, eu sou uma pessoa bastante analítica mesmo, eu tenho lua em virgem, né, então a gente tem esse problema aí de ser muito analítica, inclusive eu vi muitas pessoas falando assim, de Simone de Beauvoir, não sei o quê. Certamente eu certamente estudei sobre ela na faculdade, mas tem tanto tempo que eu não me sentiria autorizada a falar sobre a obra dela, né? Talvez eu revisite até, mas, enfim, se eu tive, eu não lembro nada, mas porque eu estudei bastante gênero também, foi uma trajetória que eu fiz também dentro da minha formação, mas... A única coisa que eu tenho em comum com a Simone de Beauvoir é a lua em virgem, não tenho mais nada, né? Então isso também é uma curiosidade, muitas mulheres feministas possuem lua em virgem, né? E é interessante porque a lua, né, o símbolo da mulher, enfim, historicamente ligado a esses tipos de tradições, o ciclo menstrual foi ligado às fases da lua, esse tipo de coisa. Estou falando como construção histórica e social e cultural, né? E aí vai, né, e eu tenho lua em virgem, como essas mulheres também, né, então é a única coisa que eu tenho em comum, né, o resto é muito diferente, né, eu sou uma mulher latino-americana, brasileira, dessa mistura desses povos que certamente também vai influenciar, né, a forma como a gente pensa, a leitura que a gente tem de mundo também. E outras coisas também, como estrato social, como vida ativa, entre outras coisas, né? E aí tem essa parte da espiritualidade, né? Que é uma coisa que eu até parei de falar, mas assim, por que eu vou falar sobre isso? Porque tem muita especulação, né?
Começou a rolar muita especulação que eu ando percebendo. E sim, eu sou uma pessoa muito perceptível. Eu acho que as pessoas que acompanham o meu conteúdo já perceberam isso, porque justamente eu vejo essas movimentações em torno de especulações, sobretudo tem muita especulação sobre isso, né? Então, há pessoas que acham, não sei o que, participa de ordem esotérica, qual é essa ordem, que eu não sei o que lá, e então eu estava querendo saber, ou pessoas que perguntam se eu vou para Umbanda, ou esse tipo de coisa. Enfim, e tem muita especulação em torno disso, sobretudo com o tarô, né? Que eu estudava o tarô, dei uma parada assim, né? Uma coisa que eu parei, né? Porque eu comecei a perceber que o tarô ele é só um instrumento, né? Um instrumento dessa leitura do inconsciente, de que eu não preciso tanto desses símbolos. Então, por quê? Porque eu tenho, né? E aí acontece, eu tenho uma naturalidade, um desenvolvimento um pouco mais natural para perceber as coisas. E aí as pessoas vão falar, por quê? Né? Eu não sei por quê. Assim, e tem muita coisa de busca. Eu sou uma pessoa que eu sou aberta ao mistério, mas todas essas especulações contrárias, o ceticismo, o ateísmo, são coisas que eu já me deparei, já me questionei também. Não sou, o meu ceticismo é o curioso, não é o ceticismo burro, aquele que não quer nem saber e dane-se. Eu tenho minhas crenças individuais e ponto final, então acredito no mesmo Deus que vocês. Não sigo o diabo ou coisa do tipo. E o paralelo que eu faço muito com a questão das bruxas e resgata essas imagens, né? Eu acho que as pessoas elas estão muito empobrecidas, né, da linguagem. Então, às vezes, a gente tem que ficar mastigando muito, porque a gente está vivendo num momento de rede social, de informação rápida, que está comendo a cognição da gente, né? Então, enfim, as pessoas estão com muita dificuldade de interpretação, aí distorce as coisas que a gente fala, tira de contexto. Aí eu não sei se faz isso pela limitação mesmo cognitiva que a gente está enfrentando por essa época, ou faz isso por maldade, oposição, alguma coisa nesse sentido, né? Aí realmente eu não sei, mas enfim, eu resgato essas imagens da bruxa porque as bruxas, na verdade, isso daí é um rótulo que deram, né? Um rótulo que deram ao longo dos anos para as mulheres que, enfim, que tinham determinados tipos de conhecimento ancestrais e antigos que eram passados, né? De família para família, tradição para tradição, e diante disso, né, com toda aquela unificação do cristianismo e esse movimento de unificação cristã e de expansão cristã também, isso foi um movimento violento, foi violento inclusive aqui no Brasil com os indígenas também. Então, é sobre isso. Então, eu trago a imagem da bruxa por causa disso. Eu não sou bruxa, eu não faço bruxaria, entendeu? Magia, eu até conheço alguma coisa de Wicca, já vi alguma coisa, já estudei, mas eu não sigo nada disso, entende? Ocultismo, goétia, nada disso. Não é a minha, entende? Eu rezo o mesmo Pai Nosso que vocês. Então, assim, isso é assunto, conversa fiada. Eu acho que é isso, né? Quando a gente não tem... E eu vivo falando, né, sobre a questão da espiritualidade e da religião. Não estou aqui para pregar religião nenhuma. Eu já bebi de várias fontes e também não sou contra as pessoas que seguem religião, nem mesmo cristianismo. Eu acho que você questionar coisas que foram erradas historicamente do cristianismo é um movimento que acontece dentro do próprio cristianismo, né? Então, sim, a gente precisa reparar e melhorar várias questões sociais aí que de equívocos que foram, né, cometidos aí ao longo dos anos. Então, isso é uma discussão que existe. Então, é um pouco sobre isso. Eu não estou criticando as pessoas que seguem a religião, nem nada do tipo, né? O que eu gosto da internet é essa possibilidade que eu não tinha de eu dar conta da minha narrativa e eu me apropriar da minha narrativa, né? Não deixar as pessoas, como veio acontecendo durante muito tempo da minha vida, porque eu estava muito ocupada no meu universo interno. Então, gente, eu realmente passei muito tempo, assim, bem
assim, talvez algumas, outra especulação que as pessoas vai que eu sou uma pessoa solitária. Não, eu não sou uma pessoa solitária. Não, eu só não vivo no meio de um monte de pessoas, entende? E eu não sou antissocial, muito pelo contrário, as pessoas me buscam, vão atrás de mim, mas eu tenho um certo tipo de cansaço, realmente, cognitivo mesmo, de me sentir cansada aqui, mentalmente cansada, se tem muita gente, se eu tô trocando muito, justamente porque muitas vezes eu percebo muitas coisas vindo das pessoas e isso é um movimento que eu não consigo controlar. Tem gente que racionaliza isso e fala que, na verdade, eu só tenho uma percepção cognitiva além do normal, porque eu não quero trazer essa questão mais. Eu respeito, sabe? Mas é uma coisa que eu não vou poder firmar. Eu sou uma pessoa... Eu acho assim, toda mulher tem um lado oculto da lua e eu tenho o meu, então eu não preciso... Eu não tenho tanta necessidade de ficar rotulando e explicando tudo. Então, assim, se vocês esperam... Eu vou fazer esse vídeo, mas assim, se vocês esperam que eu fique explicando, tipo por que você tem isso? Eu não vou fazer. Porque, assim, eu não vim pra me explicar. Eu vim pra confundir. Mentira. Eu não vim pra me explicar. Eu vim pra o quê? Eu vim pra confundir, incomodar. Na verdade, não faço também, não tenho nenhum propósito de confundir ninguém de absolutamente nada. Mas eu acho que veio isso, né? Porque senão a gente perde muito tempo tentando se explicar em vez de simplesmente ser. E eu sou uma pessoa complexa. Eu acho que muitas pessoas o são. Se não são, tudo bem, mas, sabe? Então, assim, rótulos, que eu vejo muita gente tentando me botar um rótulo, não vai me explicar até a página 2, sabe? Se você ficar jogando muita energia, muita força para ficar colocando rótulo em mim, você sempre vai se surpreender, porque é um pouco sobre isso, sabe? Sou uma pessoa em metamorfose, em mutações, abertas ao mistério, que também não consegue explicar tudo sobre o que eu sou, sobre a minha existência, sobre a realidade, sabe? Então, é isso. E quando eu venho aqui também compartilhar as minhas percepções mais analíticas sobre sociedade, é lógico que tem diferentes formas de ver as coisas e de ver e de narrativas, porque eu já falei um pouco sobre isso, né? As ciências humanas, elas têm dificuldade dessa coisa mais hard, mais os números, né? Eu trabalho com números e eu percebo isso, né? Com os números a gente refurta muito pouco, porque é o que está dado. É um dado, tá dado, é isso, ponto final. E aí, quando já começa discussões assim mais humanas no sentido social ou filosóficas, aí a coisa já fica um pouco mais complicada. Mas assim, a minha área sempre foi sociologia, eu não sou filósofa também. Embora eu tenha inquietações também, né? E são áreas um pouco correlatas no sentido de que muitos filósofos também contribuíram para as ciências sociais de maneira geral e então são áreas que estão ali bebendo, né, de fontes que são parecidas, semelhantes. Então esse negócio de rótulo não vai dar muito certo comigo, então realmente eu sou uma pessoa de aparência muito jovial, né? Isso tem tudo a ver com eu juntando e jogando astrologia ainda por cima. É isso, é o que eu sou. Eu tenho ascendente em Áries, né? E Áries é o primeiro signo. A gente vai chegar aí no ano novo astrológico. A gente ainda não chegou, a gente vai chegar. Acho que vai ser depois de março, aí, abril. Né? Então, Áries, ele é o primeiro signo, ele é o pontapé inicial. Então, quem tem, né? A gente tem essa aparência jovial. Eu sou uma pessoa jovial. Muitas pessoas confundem, né? Quando eu falo 30 anos, as pessoas, caralho, é pra cair o cu da bunda. Né? Então, eu realmente tenho uma aparência bastante jovial, mas, enfim, ainda sou uma jovem, né? Ainda sou jovem ainda. Amanhã velho será, a menos que o coração incende da juventude que nunca morrerá. É isso, né? A juventude nunca pode morrer aqui no nosso coração. Mas, enfim, né?
E 30 anos de idade é jovem, claro, isso não é uma coisa, né? Mas depende muito da interpretação, né? Isso passa por uma questão de classe também, né? As pessoas, às vezes, de classes populares, às vezes, têm filhos mais jovens e tal, e aí você vê pessoas de 30 anos tendo filhos e fala, tu tá nova, né? E depende da concepção, né? E esse tipo de coisa. Mas eu gosto de coisas vintage e é muito engraçado, né? Um dia desses eu tava na academia e aí começou a tocar uma música antiga. Eu vou lembrar. Are you wanted? Are you needed this hand in my arms? Unnecessary, nem lembro mais. Sabe essa música do The Pasting Bold, sei lá o que, perdão, né? Se eu falei inglês errado. Enfim, meu inglês tá super enferrujado. E aí, E eu gosto dessa música pra caramba, porque eu acho que essa música também reflete um pouco o que eu sinto, sabe? Que ele fala, tudo que eu tenho, tudo que eu quero está aqui, ó, nas minhas mãos, e o resto é meio que desnecessário, né? Então acho que é quase um manifesto sobre a solitude, né? Então, acho que eu tenho um pouco sobre... Eu gosto dessa música, só que essa música é bem antiga, e aí eu tava na academia, assim, o cara... E aí o personal, tipo, calma, mas essa música não é do teu tempo, essa música não é do teu tempo, como assim você gosta dessa música? Eu falei, mas eu gosto, eu conheço todas as músicas antigas, sabe? Dos anos 80, dos anos 70, né? E eu conheço porque minha mãe também, né, ficava ouvindo muito música antiga e tal, então eu gosto dessas coisas, então assim... E uma vez eu lembro que eu tava, tipo, numa baladinha e tinha só pessoas, assim, 40 a mais, né? Eu acho que, 40 a mais. E aí eu sabia dançar e cantar todas as músicas e só tinha música antiga. Velha não, antiga. E aí, cara, e é um pouco sobre isso. Então eu gosto dessa coisa, sabe? Eu gosto dessa coisa vintage. Eu não... Realmente tem muita coisa aí que tá na moda eu não tô nem aí pra moda, eu realmente não sei de nada quando eles falam de estética X, mas eu sei quem é Pink Panthers, não, como é que é? Pink Panthers, eu não sei, aquela The Buzz Aaliyah, he doesn't see ya, why you looking at me, boy? Sabe, essas musiquinhas novas, modernas, eu também curto, sabe? Eu gosto de lidar com pessoas mais jovens, eu acho que a jovialidade sempre traz um frescor legal de aprender com essas pessoas também. Não só de ensinar, sabe? Mas de aprender também. E eu curto as coisas da geração Z, também já fiz dancinha no TikTok, Mas, enfim, então eu sou uma pessoa um pouco atemporal, sabe? Nesse sentido também, sabe? E aí eu achei maravilhoso que um dia desses eu tava pesquisando, né, a biografia do Marcelo Tais para justamente referenciar aqui nos vídeos que eu faço. E eu fiz um vídeo falando sobre essa questão da superdotação e tal. Que, na verdade, gente, eu até vi uma pessoa meio um pouco com posicionamento um pouco negacionista, né? Falando que superdotação não existe, que existe abaixo da cognição. Assim, isso aí é científico, eu acho que é um consenso, né? Dentro da área lá da neurociência, né? Eu acho que é um consenso de que, sim, a superdotação ela é sobre o processamento, né? Cognitivo, sobre o quanto que as pessoas aprendem rápido. Agora, o que vai mudar é as formas de captação da inteligência, né? Que aí não é unanimidade. Há discussões que falam que o teste de QI não é um bom teste para você captar, né, essa questão da superdotação. Há quem fale que a criatividade também tem que ser entendida como uma habilidade de inteligência, né? Não só aquela questão da inteligência, lógico, matemática, mas outras inteligências, até mesmo a inteligência motora, né? Quando a gente vê pessoas extremamente habilidosas nesse sentido, assim.
Então, tem algumas discussões em torno disso, né? Claro que é o que eu falei, a importância também da você entender estruturalmente a questão do Bourdieu, capital cultural, porque não é porque a pessoa é superdotada que ela vai falar 5 línguas, né? Isso depende muito do acesso e do recurso que essa pessoa teve, assim como a gente tem pessoas poliglotas que também não são superdotadas. Então, assim, são temas, né? São reflexões aí que é bacana a gente estar falando, discutindo sobre isso, né? Enfim, e era sobre isso, né? Sobre essa. E eu percebo, assim, né, gente, essa questão da inteligência. Quem conhece a minha família, né? Não é uma coisa só, sabe? Tayane aqui, se sentindo a máxima da inteligência. Não, na verdade, é uma série de problemas também, né? E não que eu venha dizer também que eu não tenho diagnóstico de superdotação, mas sobre essa questão da percepção, né? Que eu vejo que eu tenho uma percepção realmente, eu consigo interpretar muito rápido os padrões, sinais, perceber até mesmo no contexto físico, ou pescar coisas das pessoas de maneira muito rápida, assim, mas é uma coisa, assim, realmente que eu não controlo. E eu vejo isso como uma habilidade também, mas, assim, é uma coisa que eu percebo que tem histórico na minha família, né? Quem conhece a minha família sabe. Tem membros da minha família com essa inteligência mais tradicional, lógico, matemática, de pessoas, assim, que faz conta, uma coisa surreal, né? E também teve essa questão da ascensão social também, né? Então, eu acho que muitos foram para o empreendedorismo, não dizendo que pessoas que empreendem são gênios e tal, só entende, é isso, mas que diante das oportunidades, as melhores que encontraram foram a questão do empreendedorismo mesmo, né? Para poder ganhar um dinheirinho legal. Então foi isso, então eu vejo, então tem muita gente que fala, tive, primas que aprenderam a ler muito rápido, então são coisas que a gente vê ao longo da nossa trajetória, né, ao longo não só na gente, mas em outras pessoas também, da família, né, e essa questão também, né, e muita gente fala, né, e aí eu lembro, porque a minha bisavó, ela morreu também minha bisavó, eu tive pouco contato, pouquíssimo, mas eu conheci ela, né. Opa, e voltei, porque, enfim, descarregou, enfim, e aí, o que eu tava falando? Aí eu tava falando da minha bisa, né, e aí a minha bisa, ela realmente, né, as pessoas atestam, ela tinha essa questão clarividente, né, ela era braba nesse sentido, assim, inclusive foi uma benzedeira católica nesse sentido, né, que é uma imagem muito forte no Brasil, né. Então, ela era católica, né? Mas ela tinha aquele pé lá, né? Enfim, que aí é um assunto para outra hora. Agora, troquei para água. Era melhor o contrário, né? Mas, enfim, a gente tem que beber uma aguinha também diferente. Enfim, e eu acho que essa coisa, assim, de percepções, de clarividência, esse tipo de coisa, e aí eu busco nas fontes, né? Do Jung, que foi uma coisa muito recente, como eu tô falando. Então, eu comecei quando eu comecei a estudar esoterismo, então é comum que você se esbarre um pouco sobre, porque a alquimia, né, a psicologia mística, enfim, isso daí, né, a psicologia bebeu um determinado momento aí do seu nascimento com isso, né, a quem gosta, enfim, esse tipo de coisa, e Jung abraçou muitas coisas, né, dessa questão do universo, mas é errado falar místico, né, eu acho que ele também não gostaria desse título, né, porque ele era bem pé no chão, né, muitas coisas ele não confirmava, mas enfim, e foi, né, não foi no caminho mais acadêmico, estudantil que eu me deparei, foi mais velho. Eu também não sou nenhuma especialista do Jung, não, ó, vou mostrar só alguns livros que eu tenho para vocês, ó, que eu já li, tipo esse Jung e o Tarô aqui, né, da qual ele vai desenvolvendo essa questão dos arquétipos e o Tarô de Marsella. Aí vocês podem ver aqui, ó, as pessoas podem de mim, né? Vocês podem ver que ainda falta ler um tanto, porque, enfim,
Eu sou mestra de fazer isso, tá, gente? Às vezes eu tô lendo 3, 4, 5 livros de uma vez. O último livro que eu terminei foi Oração para Desaparecer. Gostei bastante, tá? É um livro meio fantasia, assim, brasileiro. Recomendo aí pra vocês. E esse, né? O Homem e os Seus Símbolos, que são livros mais voltados mesmo, né? Esse Homem e os Seus Símbolos. Difícil, né? Achei algumas coisas difíceis. Você tem que ter muito conhecimento, né, de capital cultural, porque ele junta arte, esse tipo de coisa, né? E esse livro, ele foi um livro voltado para os curiosos, né? As pessoas comuns que têm, os entusiastas, né? Eu sou uma entusiasta no que se refere a isso. Mas eu tenho críticas a ele também. E também li a biografia, né, não autorizada aí, vou colocar aqui para vocês, né, só que é no Kindle, do Jung, porque eu queria entender um pouco mais os aspectos da vida dele, né, porque eu vejo muita coincidência, assim, muitas sincronicidades, assim, e até me identifico em certas coisas, assim, na trajetória pessoal da vida dele. Mas, enfim, Mas é uma crítica que eu tenho a ele também, né? Eu acho confuso, né? Eu não sou doida de pegar um livro vermelho que eu não vou entender porra nenhuma, entende? Então, assim, eu sou uma entusiasta, né? Mas eu realmente acho difícil. E isso é uma das grandes críticas. É uma lacuna. É muito difícil você popularizar e tornar palatável, né? A obra dele. Porque, porra... E vem porque interpretação de símbolos, né? Olha, muita obra de arte aqui, ó. Interpretação de símbolos, esse tipo de coisa, consciente ou inconsciente coletivo, são coisas que são difíceis. Você navegar nessas águas é difícil, entendeu? Então, assim, eu sou uma entusiasta, né? Sou especialista em nada, mas enfim. E é uma crítica que eu faço, né? Como uma pessoa... Certamente é confuso. Enfim. Mas, e aí eu acredito um pouco nele, nessa questão de que real, né, a gente tem acessos ao inconsciente coletivo. E aí a gente chama isso de, sei lá, clarividência, isso, aquilo, mas de determinada forma, talvez algo de primitivo ainda, que nos une na mente, eu não sei. Porque inconsciente coletivo fica parecendo uma entidade, uma coisa meio doida. Eu não consigo também entender totalmente isso. Mas, enfim. Mas algo, né? E tem pessoas que têm melhores acessos a isso do que outras e tal. Então, a gente percebe feelings, a gente percebe as coisas, né? Que a gente está interligado de uma certa maneira, né? E isso está no sangue do nosso cérebro há muitos anos e muitos séculos. Então, talvez, eu acredito um pouco nisso, né? Então, talvez seja isso. Então, mas também não sei. Também não cravo, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso, né? Então é isso, né? E sobre, né? Porque as pessoas também, né? Tem minha gatinha que aparece aqui e aí fica logo no estereótipo. Eu acho que é muito engraçado esse negócio, né? Esse negócio de ficar tentando te empurrar um rótulo, uma marca, não sei o quê, te explicar, né? É estranho, porque também é isso aqui, pegar um microfone de mim e sair correndo, assim, sobre a minha vida e sobre as minhas experiências. Eu acho que eu tenho capacidade de falar sobre mim, né? De me empoderar nesse sentido. Eu não preciso de ninguém tentando me explicar. E isso só prova, na verdade, a nossa necessidade de controle, né? Sobre a experiência das outras pessoas, sobre outras pessoas, né? Achar que a gente entende tudo, lê tudo. E aí é que tá, né? Por que a gente não trata as pessoas? Por que a gente não afina a nossa percepção, né? Em termos de essência, e não trata as pessoas, independente das marcas que ela carrega, classe social, isso e aquilo, pela mensagem que elas estão passando, ou pelo que elas são, e esse tipo. Por que a gente não afina? A gente tem que começar a afinar. E eu acho assim, não querendo me comparar, pelo amor de Deus, a Jesus, mas eu acho que a história de Jesus vem para nos ensinar alguma coisa em termos de experiência. Poxa, ele literalmente era um cara
filho de carpinteiro que estava falando coisas que eram extremamente profundas e de um lugar que não era tão natural para ele assim, né? E ainda mais naquela questão de classe sacerdotal, né? Sacerdotal do judaísmo e esse tipo de coisa. E mesmo assim ele vem, né? A própria história dele pra gente pensar e refletir, né? E sendo verdadeiro ou não, historicamente ou não sei, a gente não sabe até hoje, mas ainda assim mexe muito com o Ocidente, né? É uma história muito forte. É uma história muito forte, né? A história de Jesus é muito forte. Então, assim, é um pouco sobre isso também, né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar para as pessoas, né? E não ficar nessa cor do rótulo, né? É porque usa marca X, porque aí já começa, né? As distorções, e a gente acredita que essas distorções são a realidade, né? E aí a gente perde muito, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? As pessoas, elas não são simples, e certamente eu não sou a única, né? Tem muitas pessoas também que não gostariam de ser reduzido. O problema da caixa, seja um diagnóstico, isso, qualquer coisa que te bota, o problema é isso, que te bota numa caixa e acha, pô, mas você nunca pode ir além. É igual essa questão aí, diagnósticos de doenças, né, de questões de saúde mental. Poxa, você pode ser uma pessoa ansiosa, com ansiedade isso, com depressão aquilo, com ansiedade social, como seja lá o que for, mas isso não te define, sabe, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto possibilidades que você pode vir também a desenvolver e tal. Então, assim, é isso. Acho que o diagnóstico é bacana, não tô querendo dizer que não, para você fazer, tratar isso e aquilo. Mas eu só tô questionando a limitação, né? A marquinha, porque tem pessoas que precisam organizar o mundo, mas o mundo não é organizado, né? O mundo nasceu do Big Bang, que era literalmente o caos. O mundo, o planeta Terra, a realidade, todas as coisas, né? Então, é um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre as minhas percepções sobre essas coisas, e aí vocês botem aí se vocês acham diferente ou não, enfim. E aí tem aquela coisa, é porque eu sou gata preta. Eu tenho um gato branco também, né? Só que a minha irmã cuida dele, né? Vou até mostrar a fotinha de como ele é bonitinho pra vocês. E eu adoro animais, sim, mas eu não gosto mais de animais do que de pessoas, né? Eu não sou esse tipo de pessoa também. Eu acredito nos seres humanos, né? Lógico, por mais decepções que eu já posso ter, eu já passei por coisa muito pesada mesmo, e traições e tudo mais, mas eu ainda sou muito entusiasmada, né? Tem algo em mim que não quebraram, e eu acredito que não vão quebrar também, né? Eu sou muito entusiasmada, então eu realmente tenho valores altos, eu realmente tenho ideais altos. Eu não entendo às vezes porque as pessoas não têm determinadas percepções, não conseguem ter determinadas percepções sobre as coisas. E eu acredito quase de que essa ideia consciencial de que não é evolução consciencial só eu, mas todo mundo, e vamos se empurrando para isso. Só que a questão é que crescimento dói. Isso é uma coisa que ninguém vai te falar, mas eu vou te falar, dói. Sair da zona de conforto dói. Fizeram isso, me sacanearam aí, ó. Mas, enfim, né? Não achei muito justo, não. Ainda tô mais de uma determinada coisa eu percebi, né? Percebi certas coisas. Então, eu acho assim, dói. E, às vezes, a pessoa prefere ficar naquele drama, prefere ficar naquelas coisas. E eu não... Uma vez eu fui chamada de empata sombria. Cara, tu acha que eu vou, sabe? Na verdade, eu quero ver as pessoas bem. 10 de 10. Realmente, a minha autoestima não depende disso. Eu gosto de pessoas up, sabe? Quando eu vejo, eu sinto um brilho, uma iluminação, uma coisa maravilhosa. Mas não é isso que a gente vê na maioria, né? A gente vê a maioria pessoas de
insegurança, um monte de coisa mal resolvida, que quer ficar botando os outros pra baixo pra se sentir alta. Gente manipuladora, gente que finge que é uma coisa e não é, jogos sociais, tudo isso cansa, né? E aí quando a gente realmente consegue encontrar uma pureza e a bondade, que eu acredito, sabe? Eu acredito que tem pessoas que apesar conseguem carregar e manter isso, que é uma coisa genuína lá da nossa infância, mas que tem alguns indivíduos que conseguem preservar isso. A gente se encanta, porque não tem como, né? Porque por mais que a gente fale, tem que ser esperto, tem que perceber, tem que botar até, não pode deixar isso, tem que manipular, tem que não sei o que. Eu acho que a gente bote esses jogos sociais, isso é extremamente cansativo, né? As pessoas vão ficando cada vez mais duras também, né? E uma coisa ruim, né? Então, quando a gente vê, a gente se admira, porque é a pureza, né? A máxima da beleza ainda. A gente vê que a beleza ela não é associada só a uma questão estética, mas uma questão pueril, né? Eu tô falando daquela coisa da bondade, tô falando da ignorância, não tô falando da falta de sei lá o que. Mas eu tô falando daquela, sabe? Aquela coisa pueril, aquela coisa, sabe? Aquela coisa bonita, né, que a gente vê. Então, eu acho que o grande dilema seu e meu, e o nosso, é a gente manter isso, né, nesse mundo, sabe? E não nos deixar quebrar, assim. Isso é muito difícil. Não deixa morrer, né, é criança. Mas aquela do brilho do olho que deixa a gente ainda com aquele brilho nos olhos. Então, assim, é isso. Fica aí a reflexão, gente. Mil beijos. Vou lá. Tchau. Tchau.